E aí, então, a consequência vem sobre eles. E uma das consequências, eu falei tudo isso para responder a sua pergunta, que as crianças são suscetíveis à influência demoníaca, eles vão ver vultos, terror noturno, problemas de chupar dedo, roer unha, insegurança. Eles desde pequenos vão ser estimulados e suscetíveis à influência de demônios no que diz respeito à área da sexualidade. A sexualidade deles vai ser aguçada a partir já dos 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Essas crianças são as mais também vulneráveis no que diz respeito a abusos, molestamento, enfim, é uma série de coisas que a gente... Deixa eu parar por aqui. Pastor, eu acho que deu para responder a pergunta. Só para a gente entender aqui, muita gente em casa pode pensar assim, nossa, mas eu fui fruto de um relacionamento, né, que não fora foi, da aliança. Não foi um casamento, foi Sim. fora de um casamento, e eu me converti. Os meus Glória pais a não Deus. vão casar para que eu esteja protegido ali. Ou até uma criancinha mesmo, os pais precisam de casar, mesmo que eles não tenham, talvez se arrependeram, converteram, mas acham que não precisam casar. Eles precisam casar para que essa criança tenha proteção? Essa é uma boa pergunta e eu acho que eu vou ter pouco tempo para poder responder, porque essa questão ela é bem assim delicada. Amaziamento não é casamento, ok? Então quem vive debaixo do mesmo teto, mas sem um compromisso, aí vem aquela pergunta, mas eu tenho que casar? Eu tenho que ir para o cartório? Eu tenho que receber a bênção de um pastor? Ou seja, olha, eu entendo que o casamento ele precisa prescrever 3 coisas básicas: o casamento social, o legal e o espiritual. Social é aquilo que todo mundo vê, ou seja, você vive debaixo do mesmo teto, as pessoas vêm, ali tem uma família, esse é o social, mas ele não é totalmente ainda o casamento em si. Tem o legal, que hoje as autoridades exigem que você tenha um documento, não é? E o terceiro é o espiritual. Então, eu entendo que essas 3 coisas precisam constituir o casamento. Por quê? Por causa da bênção sobre a vida dos filhos. Então, quando as pessoas convertem, então, nós temos na igreja, não sei se ainda tem, mas nós temos na igreja a renovação de votos. Justamente aquela oportunidade na Igreja da Lagoinha que proporciona para as pessoas que talvez não conheciam o Senhor e não casaram, não receberam a bênção de um pastor ou de um líder espiritual e querem fazer isso, elas podem fazer. Aqueles que viviam juntos, se amam, deram de tudo o melhor para os filhos, são excelentes pais, mas entenderam que o aspecto espiritual é sumamente importante para a vida dos filhos. Então, faz isso e aí vai ter a oportunidade de lembrar que um dia, no dia 16 de outubro de 2013, eu me casei, porque eu me comprometi, eu firmei um voto, teve testemunhas, teve celebração, celebraram juntos e nós somos hoje uma família, não é? Então, tem vários detalhes aí, mas o nosso tempo não vai ser... Amanhã a gente continua. E antes só tem mais uma pergunta de uma outra telespectadora. É a Beatriz de Carangola. Ela quer saber se uma pessoa rejeitada, ela pode prender outra pessoa através da chantagem emocional. Pode. Criando a dependência emocional, ela vai trazer um peso sobre essa pessoa e ela pode prender essa pessoa, ela pode chantagear de uma forma até de cobrir a rejeição dela e de colocar um pano em cima daquela rejeição, né? Ela vai fazer o quê? Prender uma pessoa, fazendo até uma transferência para essa pessoa e trazendo uma dependência emocional em cima da rejeição. Para quê? Para ela suprir aquele lado da rejeição dela, ela vai tentar sugar do outro. Chama sistema aspirador também, né? Que ela vai... O sanguessuga? Como que deve agir essa pessoa? Aspirador. Essa pessoa que está presa, como que ela deve, a postura dela, como que ela deve fazer? Ou oração, ou então, já que ela descobriu que ela está presa, vai ter que fazer essa cura. Ou então renunciar esse tipo de relacionamento que ela está tendo, de prender a pessoa, vai ter que renunciar a isso e fazer uma quebra nesse laço, que acaba criando um laço emocional e ele vai ter que ser quebrado. Ela vai ter uma forma de fazer que a gente desfaz, né?
libera essa pessoa, aí ela vai ter que quebrar, que tem hora que não é tão fácil assim não. Sim. Da pessoa abrir mão disso. Somente quando existe a codependência. A codependência. Né? Que é quando a pessoa que é codependente não quer nem abrir mão. Não. Deixa eu só reforçar aqui que você pode, inclusive, participar durante toda a semana no quadro Clínica da Alma. Para você que está chegando hoje para assistir o De Tudo Um Pouco, ou assistiu essa semana, gostou do programa, o quadro Clínica da Alma é diário, assim como o programa. Eles nunca estão de folga, como a gente também não. Estão aqui todos os dias para responder as suas perguntas. Então, os contatos estão sempre passando na tela, clinicadalma@redesuper.com.br. Mas eu tenho uma pergunta interessante, pastor Rogério. Sim. Você vai responder. Quando a pessoa está aniversariando e não dão parabéns para ela, pode causar uma rejeição? Pode. Pode, né? Pode causar. Então vamos dar parabéns pro pastor Guerra, porque senão ele vai se sentir rejeitado. gente, um bolinho A Mari vai trazer um bolinho. Parabéns pra você Muito nessa bom. data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de... Quantos anos? 6 é só pra você 6 ficar... aninhos. 6 aninhos Só de pra você Pode ficar soprar, pensando quantos anos o pastor Guerra tem. Então é só Só uma sopra, pista. Por favor, Isso aí pra Aê. você não se sentir rejeitado, pastor. solta de novo, porque eu não quero parar. Ela é teimosa, olha aí. Ih, Olha, Vai agora sim. Obrigado! Aí, ó, aí O pastor continua Guerra vai dar um assim. discurso aqui, Só mas eu quero pega. lembrar que a partir de amanhã a gente continua com o tema rejeição. A vela do pastor aqui, o fogo não quer apagar aqui não, filho. Arderá Você tá continuamente. Esse é o altar. Arderá continuamente. Não, Essa vela é profética. Não se apagará. Viu? Bom, então você pode continuar com a gente nesse tema rejeição. Aqui a gente vai abordar esse tema amanhã. E parabéns, viu, pastor Guerra? Obrigado. Não, inclusive a gente Eu quer fico pedir feliz. que o pastor Rogério sinta a vontade para abençoá-lo, a gente fazer uma Opa. oração Amém. Fazer pelo agora. pastor Guerra, né, É. pela vida dele. Até subir no fogo. Gente, eu de quero licença. dizer para vocês uma coisa, que às vezes as pessoas que estão nos assistindo pensam assim, será que aquele bolo é de papelão? Será que ele é de isopor? Eu quero dizer para você que não é de isopor, Não. ele é real. E o bolo vai ficar aqui conosco, né? Com aqui Ou seja, conosco. aqui conosco, ficou bom essa. Aqui e agora. Aqui e agora, viu? Mas nós vamos orar, queremos abençoar, queremos declarar que a vida do pastor Guerra é uma bênção. Amém. E Deus tem levantado esse homem juntamente comigo e o ministério para ser um canal, né, na vida de tantas pessoas. Né? Amém. Então, E para aquela telespectadora que também fez aniversário hoje. isso ligou aqui, mesmo. agora, Parabéns para você também. Né? Que o Senhor te abençoe ricamente. Vamos orar então, queridos? Amém. Pai, nós queremos te agradecer muito pela vida do pastor Guerra. E eu tenho plena convicção no meu coração que um dia o Senhor disse, haja o Ademar. E ele veio existir por uma palavra do Senhor. E aquele espermatozoide alcançou aquele óvulo. E hoje nós temos essa pessoa amada, preciosa, separada pelo Senhor para ser um instrumento de bênção na vida de tantas pessoas. Te agradecemos pela vida do pastor Guerra, que o Senhor continue, Deus, a sustentá-lo em todas as áreas da sua vida. Continue, Deus, a ensiná-lo. Ó Deus, suprindo assim todas as suas necessidades. Por extensão, abençoamos a sua família, a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o netinho, Deus, Sim, em Deus. nome de Jesus. Amém. E que onde, ó Deus, o teu servo, ó Deus, estiver, onde, ó Deus amado, ali a planta dos seus pés estiver, que o Senhor possa, ó Deus amado, dar a ele, ó Deus, a autoridade, a possessão para a glória do teu nome. Nós abençoamos a vida deste irmão amado, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor Guerra, a gente tem Aleluia. um tempinho ainda, a gente quer ouvir do Senhor se vale a pena mais esse aniversário seguindo a Jesus, exercendo o seu pastorado, o seu ministério, junto a esse monte de gente que já foi tratado no Clínica da Alma, que se converteram. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento. Hoje eu cedo acordei, eu agradeci a Deus, né, pela minha vida, pela família e pelo ministério. Eu sempre falo assim, eu dei um exemplo de ministério para minha família, tanto que muitas vezes filhos de pastores não querem ser pastor, mas o meu filho quis. Que legal. Ele escolheu, que falou assim, eu fui um exemplo na vida dele como pastor e hoje ele é um pastor aqui de Lagoinha, né, o Richard. Então assim, né, e uma vez ele falou uma coisa comigo muito interessante que
que ele ficou assim, né? Ficou chateado que ele foi olhar e ele achou que eu ia continuar escrevendo a Bíblia. De tão que me olhou. E depois, quando ele viu a Bíblia, falou que a Bíblia só tinha uns 40 mesmo e pronto. Aí ele confessou para mim, né? Eu falei, Richard, eu vou pai, assim, da forma que o testemunho que a gente dá. E uma coisa assim, que eu sou feliz com o ministério. Deus me colocou dentro do ministério sério de cura interior, né? Eu comecei aqui em Lagoinha, tá? O meu número como membro é 1032. Uau! Legal. Eu comecei aqui, né? Eu sou bem antigo em Lagoinha e assim Deus me abençoou, né? Eu estou aqui, estou feliz por estar aqui em Lagoinha, por estar trabalhando na área de cura interior com o pastor Márcio, né? Que é uma bênção na vida da gente. E assim, eu creio assim, eu tenho 31 anos de convertido. E eu só posso falar que Deus abençoou e que continua abençoando. Amém. E pastor, E a gente está falando aqui sempre de alguns problemas como rejeição, ansiedade. E o senhor hoje, sendo tão usado, né, nessa área, passou por algum trauma, alguma dificuldade, que isso serve até para encorajar quem está em casa e às vezes sente assim, Deus nunca vai me usar, eu tenho tanto problema, eu tenho tantas feridas para serem saradas que eu acredito que Deus não vai conseguir sarar todas. Passei por muitas situações difíceis, muitas circunstâncias, mas uma coisa assim que eu sempre coloquei no coração, eu colocava sempre esperança, eu falava assim, não, Deus sempre tem uma luz para a gente. E uma coisa assim, eu nunca quis jogar a toalha, ao contrário. Eu sempre coloquei, né, o ministério como uma coisa que Deus me deu, como um presente de Deus para mim. Eu sempre me senti assim, privilegiado por Deus ter me chamado. Eu acho que isso é um privilégio. E isso me ajudou a passar as situações que vinham. E a gente passa, né? Muitas vezes são situações difíceis, mas fui superando, a gente vai trabalhando, né, procura os amigos, as pessoas certas, como, né, pastor Rogério, que a gente sempre conversou e tudo, não é? Então, a gente tem que sempre procurar alguém. Amém. Para conversar e liberar. A gente sempre fala aqui no começo do programa, a gente está usando uma revista agora que chama Além da Teoria, inclusive o pastor Richard Guerra, que é um dos autores dessa revista. Então, para quem não conhece o pastor Richard Guerra, é filho do pastor Ademar Guerra, uma bênção também, tão quanto pai, o filho está aí melhorando até a geração, né, pastor? Com certeza. Vai melhorando, o filho do Richard vai ser melhor ainda e vai ser assim, né? Vai para frente. Né? O Adão ligou aqui pra gente e até você dando essa palavra de bênção, ele disse que estava com uma enfermidade, a gente até orientou ele a como deveria fazer tudo, mas a gente gostaria que você deixasse uma palavra também para as pessoas que estão enfermas em casa, para as pessoas que precisam de cura, você que é um cara cheio de esperança, falando de esperança. Eu sei que tem uma participação aqui que a Luciana vai ler, daí no final você já pode orar também. Eu creio assim que há esperança para todas as pessoas, a partir da hora que a fé delas está alicerçada em Cristo. Jesus cura. Amém. Não é? Ele cura. Qualquer enfermidade, não existe nenhuma enfermidade que ele não cura. Então, a pessoa que tenha esperança, espere no Senhor. Espere, ore, aguarde, espere que Deus vai trazer a cura para essa pessoa. Amém. Ela tem que esperar, né? No Senhor. Tem o momento certo. Amém. Tá aí a palavra, Adão. Para te incentivar, pastor Guerra, porque nós, às vezes, desanimamos, né, no meio do caminho, com o ministério, as lutas, as dificuldades. Mas a Lúcia Renata Nunes mandou aqui, olha, amo ouvir as experiências e didáticas do pastor Rogério e pastor Guerra. Amém. Mando abraço com muito carinho. Amém. Legal, Obrigado. né? Você vê esse resultado, né, que o Clínica da Alma tem trazido e que as pessoas amam realmente ouvir as experiências, as didáticas, Graças as histórias, a Deus. até os momentos de descontração que nós temos aqui. Com E certeza. realmente esse quadro tem abençoado não só a vida das pessoas que nos assistem, mas a nossa também. Amém.